Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à edição do Veja Mercado desta sexta-feira, 12 de janeiro. Eu sou o Diego Gimenez e nós nos encontramos aqui todos os dias antes da abertura da Bolsa de Valores no YouTube e no Spotify. Vamos nessa! As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã de hoje. Os dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos vieram mais forte do que o mercado esperava. A princípio, isso não deve alterar os planos dos bancos centrais, mas os dados mais fortes acrescentam uma dose de cautela quanto ao ciclo de cortes nas taxas de juros brasileiras e americanas. As ações da Petrobras ontem subiram depois do banco americano Goldman Sachs projetar um pagamento de até 35 bilhões de reais em dividendos pela estatal no curto prazo. Para conversar comigo sobre esses e também sobre outros assuntos, meu convidado de hoje no Veja Mercado é Volney Yang, presidente da gestora Multiplique. Volney, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, um ótimo dia, investidores, e obrigado pela oportunidade de poder participar. Volney, quero começar falando sobre os dados de inflação que foram divulgados ontem, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas eu começo pelo Brasil. O número veio um pouco acima do que o mercado projetava, a inflação encerrou o ano a 4,62%, ainda assim dentro do limite da banda da meta estipulada pelo Banco Central. Na sua avaliação, o que pode explicar esses números mais fortes do que o esperado? E mais, isso pode ter jogado um banho de água fria em relação a uma possível aceleração dos cortes de juros pelo Banco Central? Joia, realmente veio um pouco acima que o mercado esperava, né? Esperava 0,48, 0,49, veio 0,56 IPCA, mas precisamos, acho que tem muita coisa boa escondida e ontem acabou assustando um pouquinho o mercado, mas eu penso da seguinte maneira, ela veio bem benigna, porque foi em alimentos e bebidas. Alimento é uma situação sazonal, o preço ele volta logo em seguida, e bebida é normal no final do ano as empresas aumentarem a margem de lucro. Então, eu achei que os núcleos de inflação tiveram problema maior. Achei que ficou pouco evidente ao investidor que nos últimos anos foi o ano que a gente conseguiu ficar dentro do teto, né? O teto é 3,25 mais 1,5, 4,75, ficou em 4,62. Mas precisa entender, né, que o Banco Central ele trabalha de uma maneira bastante preventiva e cautelosa, porque não está no centro da meta, né? Está quase no centro da meta. Então, a previsão seguinte, a ata e os últimos comunicados do Banco Central são mais duas baixas da taxa Selic, de 11,75, duas vindo para 10,75, e acho que ontem o fato de deixar dentro do centro da meta, de chegar lá no índice Focus, final do ano a 9%, deve ter mais uma de meio, e depois, na sequência, todas as outras de 0,25 para terminar em 9. Hoje, esse é o panorama. Certo. Ainda sobre Brasil, a gente tem, além dos dados de inflação, números de serviços no ano passado que vieram também mais fracos do que o esperado, e as projeções de crescimento econômico da economia para 2024 também são mais modestas em relação a 2023. São esses os fatores responsáveis por um otimismo maior em relação a essa Selic de 9%, ou a questão fiscal, o velho assunto do déficit desse ano, o tamanho do rombo das contas do país, é o assunto que deve mesmo permear o mercado ao longo do ano? De fato, é esperado um déficit de 1% do PIB, ou as medidas de arrecadação do governo aprovadas no ano passado, elas devem mitigar esse número? O índice Focus, né, ele terminou o ano prevendo 1,52% o PIB desse ano. Na primeira semana, enquanto o Congresso ainda estava de férias e nada aconteceu, nessa segunda-feira a estimativa passou para 1,59. A ministra do Planejamento, que com certeza tem informações que nós não temos na mão, a Simone Tebet, essa semana colocou, e respaldada pelo ministro da Fazenda, que acredita em um PIB de 2,2. Acho que o centro de tudo isso, e afirmando a tua ótima abertura, realmente é o fiscal e o déficit, né? Hoje é um problema em torno de 1% o fiscal,
conforme você colocou, o déficit que é esperado, mas o governo tem corrido atrás ao longo do tempo para achar essas arrecadações e conversando com o mercado. Sempre é bastante desafiante, principalmente em ano de eleição, mas muito foi feito o ano passado também para aumentar a eleição. Acho que o fiscal fica na situação, mas o governo tem algumas gorduras, né? Vamos ver algumas, por exemplo, que ele não utilizou ainda. Esse ano ele está aumentando esses tributos de combustíveis, começa a arrecadação, além de tudo que foi feito. E também nesse início de ano, o governo não tem repassado as reduções no barril do petróleo que tem tido na Petrobras, que acaba tendo uma certa ingerência ali e tal por parte do governo. Isso, querendo ou não, a partir do momento que a inflação começa a dar uma assustadinha, pode reduzir o preço do combustível e controlar. O que ocorreu em relação ao terceiro trimestre, a prestação de serviço, é o que o Banco Central procurou, aumentando a taxa Selic e regulando depois. Acho que está dentro do esperado e dentro do normal por aí. E muitas situações no Brasil em 2022, devido à Selic ainda está alta e está no momento onde estava se acertando a inflação, esse ano tem muito aí no PIB para vir. Parte de investimento. O ano passado caminhou bem mal, né? Até essa balança com esse superávit tão alto aí foi mais fruto que a exportação manteve e a importação de bens de valor agregado, situações que ganha crédito no mercado a longo prazo, foi bem fraco, acabou gerando uma balança comercial ali. Então esse ano tem muita coisa no PIB que com uma Selic menor pode dar um bom resultado. Volney, o que o mercado espera da atuação do governo no Congresso neste ano? No ano passado, nós tivemos a aprovação do arcabouço fiscal, também da reforma tributária, as duas pautas mais importantes do ano. O que o mercado projeta para este ano, o que é precificado e quais que deveriam ser as prioridades? O que o mercado projeta é mais cautela em um ano que não caminhe tanto devido à eleição. Então a gente deve ter um ano nervoso, né? Mas o que o mercado gostaria é que se olhasse um pouco para corte de custo. O governo caminhou bem em reforma, o governo caminhou bem em achar essa arrecadação, mas em cortar custo não caminhou bem. Então o mercado espera que esse ano se olhe um pouco para a situação de custo. Certo. Antes de falar dos Estados Unidos, eu quero falar ainda sobre a taxa de juro brasileira, porque apesar dos cortes que têm sido feitos pelo Banco Central desde agosto do ano passado e da projeção da Selic encerrar o ano de 2024 abaixo dos 10%, o fato é que as taxas de juros reais do Brasil ainda são uma das maiores do mundo. Isso pode afetar de alguma forma a migração de recursos da renda fixa para a renda variável em razão da atratividade ainda bastante elevada da renda fixa? A gente é um país que tem a cultura de juro alto, né? E penso que um ano que a Bolsa Renda Variável deu mais do que 20%, sempre tem que ser cauteloso em relação à renda variável, porque o ano passado foi muito bem, né? Acima de 20%. E mesmo a remuneração aí de Selic, né? Próxima aos 2 dígitos, remunerando aí 100% CDI, 110 em 3, 4, 5 anos, um país que não tem um fiscal tão bem acertado, acaba sendo atraente. Então, no meu ponto de vista, pode afetar sim a migração da renda fixa para a renda variável, até pelo resultado que já teve o ano passado, acima de muitas expectativas do início do ano. Bom, vamos falar então dos Estados Unidos, porque o Banco Central Americano, o Fed, no ano passado deixou aberta a possibilidade de até 3 cortes nas taxas de juros americanas em 2024. Só que em janeiro desse ano, os números de emprego dos Estados Unidos vieram um pouco acima do esperado e também a inflação ontem, apesar de revisões também que as autoridades fazem rotineiramente nos Estados Unidos. O que pode clarear de vez esse debate na sua avaliação, Volney, e a probabilidade de os juros americanos caírem já a partir de março
essa probabilidade é menor depois desses dados macroeconômicos? Uhum. Os dados e o caminho do Banco Central americano, como do brasileiro, sempre ele é um pouso suave, né? Eu realmente acredito muito que vai ocorrer apenas em maio. Acho que todo o trabalho do Banco Central, muito difícil ajustar a política monetária da inflação, e ele nunca surpreende antecipadamente. E os comunicados, né, que são feitos, toda a política, ela sinaliza para maio. Acho que no rally do final do ano se sinalizou para maio, mas os dados estão aí, né, de emprego, de inflação, que saiu agora, que demonstra mesmo que deve ficar para maio. E acho muito difícil o Banco Central americano aí, que é o coração do mundo todo que puxa, tem uma situação agressiva e diferente do que ele espera. Vai ficar para o segundo trimestre desse ano aí, e o que precificou, trazendo para o primeiro trimestre, vai reprecificar novamente, levando para o segundo trimestre, porque qualquer erro de ajuste, a consequência é muito grande. Mas, de outro lado, assim que o Banco Central começar a diminuir esse pouso suave lá de 0,25, eu vejo que o Brasil é o país emergente da vez. Índia está cara, México está caro, e o Brasil tem bastante margem para entrar recurso emergente. Certo, Volney. Ainda sobre Estados Unidos, a gente falou de eleições aqui no Brasil, também tem eleições nos Estados Unidos, presidenciais. E no ano passado, principalmente, um risco fiscal tomou conta lá da economia norte-americana, teve mudança de nota de crédito pelas agências de classificação de risco e também aquele risco também de um shutdown, né, de uma paralisação das atividades do governo norte-americano em razão da elevação muito alta da dívida do país. Na sua avaliação, as eleições desse ano nos Estados Unidos, elas também podem segurar o freio do Banco Central, podem atrasar o ciclo de cortes nas taxas de juros americanas e impactar também a política monetária do país? No meu ponto de vista, não. No Brasil é recente, agora a gente está na primeira gestão do Banco Central independente, mas nos Estados Unidos há muito tempo já se tem uma cultura, já se tem menos interferência do governo. Eu não vejo que a eleição vai interferir na política econômica do Fed, que sempre é muito cautelosa para o centro da meta da inflação dos Estados Unidos. Certo, vou falar um pouco de China agora, porque é esperado uma desaceleração da economia chinesa esse ano. No ano passado, cresceu algo em torno de 5,5%. Para esse ano, alguns economistas entendem que o crescimento será abaixo de 5%. Quais podem ser os efeitos dessa desaceleração na China para os outros países, em especial ao Brasil e principalmente para as siderúrgicas e mineradoras daqui? A China reage diretamente ao commodity, às siderúrgicas e às mineradoras do país. E não se tem consumo interno no Brasil, a gente depende dessa exportação. Eu vejo que a política econômica da China, ela começa a demonstrar alguns cansaços. Eu sou o velho apostador de nunca apostar contra a economia dos Estados Unidos, que sempre perde, e que a economia dos Estados Unidos vai abrir margem em relação à chinesa. E acho 5% também é um crescimento muito bom, né? Como a gente estaria feliz que isso fosse no Brasil, mas vejo que o governo já vem há algum tempo com medidas lá e que manter o crescimento de ritmo chinês está ficando cada vez mais desafiante. Então, com certeza a gente vai ter um ano desafiante, mas precisamos ver, por exemplo, que a Vale teve um recorde de exportação de commodity no mês de dezembro agora, que não tinha nem desde 2015. Mas eu vejo um ano desafiante para o investidor de renda variável que investe nessa cadeia. Certo, falamos então de um assunto que atinge a Vale, vamos falar agora de outro que pode atingir a Petrobras, as duas maiores empresas do Ibovespa. As ações da estatal no ano passado subiram mais de 70%, em razão de políticas de dividendos e também de combustíveis, menos intervencionistas, vamos dizer assim, do que o mercado esperava. Para esse ano, o preço do petróleo está estagnado, ele é bastante volátil em razão das guerras que acontecem mundo afora.
Mas na sua avaliação, as políticas de dividendos e de combustíveis da Petrobras, bem como os preços do petróleo, ainda podem permitir um avanço das ações da Petrobras? Ou a tendência é de uma estagnação? Os investidores podem olhar para outras empresas desse setor depois de um avanço bem expressivo em 2023? A Petrobras aí, ela tem várias direções, às vezes bom para o investidor e às vezes não tão bom. Primeiro, a guerra, né? A gente aí inicia o ano aí com 4, 5 conflitos, que acaba tornando o preço uma super volatilidade, né? Situação no Oriente Médio, especificamente, de ganhar um maior volume, agora toda a situação de frete lá no Mar Vermelho, a situação ontem nos Estados Unidos, tudo que ocorreu, preço subindo essa noite, Ucrânia, situação também de China e Taiwan, sempre meia nervosa, as duas Coreias. Então, para o investidor que pense mais longo prazo, com as guerras, eu acho que tem ativos menos arriscados. E até mesmo em um país aí onde a renda fixa paga em torno de 2 dígitos, é perigoso. Sabendo que também boa parte das reservas do mundo estão em países onde é controlado por poucas pessoas o preço disso daí. Então, acho perigoso para o investidor. E a gente sempre fala, né? A gente veio de um ano muito bom, onde valorizou bastante, então esse ano é perigoso. Certo, claro, por favor. Embora o governo precise arrecadar, e ele aumentando a situação da política de dividendo para também colocar um pouco de dinheiro no bolso, acaba melhorando para o investidor. Mas eu penso que não compensa, não, dado que se tem outras opções de investimento, né? Certo. No ano passado, a Petrobras teve um crescimento bastante expressivo das ações, é uma empresa grande do setor de commodities, mas eu quero projetar para 2024, Volney. A previsão sua é de quais setores que podem se destacar na Bolsa de Valores? De fato, as grandes empresas, setor de commodities, serão os grandes destaques para esse ano, ou os investidores podem se atentar para outros nomes, para outros setores? Como é que você tem projetado esse ano na Bolsa de Valores, o que, por consequência, também diz respeito ao crescimento da economia? Quais são os principais setores que estão no seu radar? Eu enxergo que esse ano vai ser com a redução da taxa Selic, e o governo precisando aumentar o PIB, né? A previsão é em torno de 1,5, agora a primeira semana foi para 1,59, que seria um PIB pífio, né? O governo vai trabalhar, ministro da Fazenda, planejamento, em 4 mãos com o Banco Central, muito para elevar esse PIB e entregar a situação. Então, eu penso que situações que gerem consumo interno no país, uma boa situação. É muito normal do Partido dos Trabalhadores, que está no governo, ele incentivar a parte de construção, Minha Casa Minha Vida, as construtoras acabaram não caminhando bem, a construção civil não caminhou no ano de 2023. Penso que o governo deve vir com medidas melhor para fazer essa situação caminhar, embora no começo do ano, ontem especificamente, assustou um pouco, essa cadeia vem caindo, mas quem sabe gera oportunidade. Penso também que o setor automobilístico, né? Agora a gente já teve uma situação incentivando aqui dentro a construção de carro elétrico, na importação, mas é normal desse governo promover o consumo interno. E num ano onde o PIB está tão fraco, eu vejo que o que for nas empresas nacionais que vende, incentive o consumo do brasileiro está consumindo mais, interessante. Tá certo, Volney. Quero agradecer a sua participação aqui no Veja Mercado. Foi um prazer, o papo foi bacana e as portas do nosso programa estão sempre abertas. Até uma próxima. Parabéns aí pelo canal e obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado você. Até mais. Valeu, até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia nos mercados. Os números de inflação do Brasil e dos Estados Unidos publicados ontem provocaram reações bem voláteis na Bolsa de Valores, um sobe e desce, e isso deve continuar ao longo do dia com os investidores discutindo o ritmo de cortes nas taxas de juros brasileiras e americanas.
Aqui no Brasil, o ciclo não deve se alterar, o Banco Central deve cortar pelo menos mais 2 vezes em 0,5 ponto percentual a Selic, e nos Estados Unidos a previsão ainda é de um corte a partir de março. Vamos passar brevemente pelos indicadores, porque o dólar abre o dia em estabilidade, cotado a R$ 4,87, enquanto os futuros do Ibovespa são negociados em queda de 0,5% nesta manhã. E ponto final nesta edição do Veja Mercado. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não deixe de conferir o nosso programa no YouTube e no Spotify de segunda a sexta, antes da abertura da Bolsa de Valores. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Bom final de semana para você. Bom descanso e até semana que vem.